Terceira aula, então, da disciplina de socioemocional. Hoje nós vamos falar um pouquinho, da vitória pessoal e o momento em que ela faz essa transição para a vitória pública. Para isso, a gente tem que falar um pouquinho ainda, de paradigmas, relembrar o que são esses paradigmas, que é a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente se relaciona com as coisas que estão fora, E um pouquinho sobre essa questão da interdependência. A interdependência, primeiro nós vamos situar, Quando a gente nasce, nós somos dependentes, extremamente dependentes dos pais para tudo. E aos pouquinhos a gente vai construindo uma independência, na questão de higiene, alimentação. E depois disso, a gente vai para uma parte que a gente chama de interdependência, que tem a ver com as relações que a gente faz com os grupos que a gente frequenta, os grupos que a gente está inserido. Então, a dependência, sair da dependência e ir para independência tem a ver com a vitória pessoal, que tem a ver com os 3 primeiros hábitos, Então, quando a gente consegue esses 3 primeiros hábitos, a gente vai, caminhando para a vitória pública, que aí tem a ver com a interdependência, essa capacidade de construir relacionamentos duradouros e que são produtivos, e que eles são eficazes. Aqui tem essa historinha que, aliás, eu gosto muito, que fala sobre Mahatma Gandhi. Então, havia na Índia um menino de 6 anos que morava na mesma comunidade de Mahatma Gandhi. O garoto era louco por doces e não conseguia resistir ao açúcar. Mas, como o garoto era diabético, o açúcar produzia furúnculos extremamente dolorosos em todo o seu corpo. Seus pais o levaram ao médico, que disse que, se o menino não evitasse os doces, ele não melhoraria. Diariamente, os pais insistiam para que o filho parasse de comer açúcar, mas o garoto não estava disposto a encarar o desafio. Desesperada, a mãe do garoto foi visitar Gandhi e lhe perguntou se ele poderia convencer seu filho a parar de comer doces. Gandhi respondeu: "Volte em 15 dias e falarei com ele." Passados os 15 dias, a mãe retornou. Gandhi chamou o menino e os dois conversaram a sós por alguns minutos. O menino voltou para casa e imediatamente parou de comer doce. A mãe ficou intrigada. Posteriormente, ela perguntou para Gandhi: "Por que você pediu para que retornássemos em 15 dias? E que milagre foi esse que você realizou? Fazer meu filho parar de comer doces?" Gandhi respondeu que não fora um milagre. Ele disse que, quando seu filho veio me ver pela primeira vez, eu também comia açúcar. Gandhi dissera ao garoto que não poderia pedir-lhe que fizesse algo que ele próprio, Gandhi, não estivesse disposto a fazer. Então, fica um ensinamento para a gente, que mais valioso do que aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente é de verdade, aquilo que nós somos em ações, Então, Gandhi, ele se predispôs a parar de comer açúcar para poder pedir para o menino, também parar de comer açúcar. Então, para ver como essas ações, elas têm valores, princípios ali inseridos. Aqui está a nossa companheira, companheira de muito tempo, a gente vai sempre ver, e rever a árvore dos 7 hábitos, Na parte de baixo, como a gente já conhece, nós temos a parte das raízes e a parte dos 3 primeiros hábitos. Esses 3 primeiros hábitos, eles têm a ver com a vitória pessoal, ou seja, a pessoa começa a ser independente, mas tem também a ver com uma questão que é o caráter. O caráter de uma pessoa está ali. Essas raízes que têm que ser fortes, muito bem
estruturadas, né? Realmente isso faz a diferença na nossa vida, faz a diferença nessa árvore. Depois, sim, né, vem a vitória pública, que ela está relacionada com o tronco e que, segundo o nosso material, tem a ver com a nossa personalidade. E é importante, né, também a gente salientar que sempre a mudança começa de dentro para fora. Então, as primeiras mudanças, elas começam justamente nesses 3 primeiros hábitos, né? O hábito 1, 2 e 3, ser proativo, começar com o objetivo em mente e faça primeiro o mais importante. E o 7º hábito, como vocês já perceberam, ele não está na árvore, ele está ali na parte de cima, onde tem o sol, as nuvens, né? Seria a chuva. Então, ele tem a ver com a renovação, ele tem a ver com os nossos cuidados, né? Com a nossa saúde, com a nossa vida, com a nossa religiosidade, espiritualidade, saúde mental. Então, é como se a gente regasse isso tudo, né? Para que a gente estivesse bem para concluir os outros hábitos. Então, aqui, né, tem a questão da integridade do Gandhi, né? Realmente, ele mostrou uma grandeza de caráter, então ele não tinha como pedir para o menino algo que ele mesmo não fazia, isso é uma máxima dele, né? Então, a nossa personalidade é o que as pessoas veem primeiro, mas o que realmente fica é a questão do nosso caráter, né? O que é duradouro, aquilo que aproxima as pessoas, que traz elas para próximo realmente da gente, é a questão do nosso caráter, dele ser nobre ou não. Falando um pouquinho da personalidade, né? Eu trouxe um textinho aqui pequenininho também, que fala um pouquinho da personalidade, que tem a ver, né, com essas características do ser humano. São características físicas, fisiológicas, psíquicas, morais. Elas se interligam e aí sim formam essa nossa personalidade, que é algo muito mais complexo, mas que não caberia aqui a gente explicar, né? Tudo o que compõe a questão da personalidade. Ela vai se estruturando a partir da nossa infância. Então, é a forma como a gente vive, a família que a gente está inserida, a escola, o jeito como a gente se relaciona com as pessoas, ele vai criando, ele vai organizando, né, o que a gente entende pela nossa personalidade, tá? Aí o caráter. O caráter, para vocês lembrarem, né, tem a ver com aqueles 3 primeiros hábitos, e ele tem essa questão de ser um conjunto de características, né, uma maneira de agir, firmeza, coerência de atitudes. E aqui tem esse quadrinho que eu acho que é bem bacana, né? Caráter é o que você é no escuro, quando não há ninguém olhando. Então, é quando não tem a necessidade de ninguém estar te cobrando, você é aquilo mesmo, né? Não tem ninguém te filmando, olhando se você está fazendo certo ou não. Você faz porque o seu caráter determina isso. Então, conversa com um colega, a gente sabe que, né, nesse tempo de pandemia a gente não consegue fazer essa conversa com um colega, eu botei aqui para fazer em família, gostaria muito que vocês dedicassem um tempo para conversar com as famílias de vocês. É bacana porque eles conhecem um pouquinho mais do que vocês estão aprendendo, né? E também vocês acabam conhecendo um pouquinho mais os pais de vocês em relação a assuntos que às vezes vocês acham que já está pronto, resolvido, né? Então, bora lá. Em sua opinião, por que Gandhi pediu para o menino voltar depois? Então, isso aí é uma questão que vocês podem fazer, leiam um texto, né, com os pais, com alguém que esteja disposto a conversar com vocês sobre esse assunto. Aí depois fala, né, que a vitória pessoal, ela precede a vitória pública, lembrando, né, que eu já falei para vocês que primeiro a gente faz a mudança dentro da gente para depois sim conseguir fazer grandes mudanças fora. A mudança, ela não começa de fora, ela sempre tem que começar de dentro, tá? Nossa personalidade é o que as pessoas enxergam primeiro, como já vi ali no outro slide,
mas a verdadeira fonte de eficácia duradoura está em possuir um caráter nobre. Então, e isso é a gente que decide, né? Nós escolhemos ter um caráter nobre a partir da forma como a gente vive, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. Em sua opinião, que relação há entre o caráter nobre e a transição da vitória pessoal para a vitória pública? E aí vocês vão, né, tentar fazer essa relação. Como é que funciona essa questão de ter um caráter nobre e essa transição que a gente faz da vitória pessoal para a vitória pública? Fiquem bem, tá? Façam essa atividade de preferência no caderno e conversem com os pais. É sempre bacana, né, ouvir o que eles pensam sobre assuntos, tá? Sobre esses assuntos, aliás. Beijo grande!